Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta noite. Outro dia eu estava numa festa e uma pessoa se aproximou de mim e disse assim: Aguinaldo, o que você tem a me dizer a respeito do mundo de hoje? Eu disse: por quê? Não, porque o mundo de hoje está totalmente conturbado, porque, veja, os nossos vizinhos não nos visitam mais. Praticamente vivemos enclausurados dentro das nossas casas e nem conversamos mais com vizinhos, porque nem saímos à porta e nos dispomos a conversar com eles. Hoje se fala muito em síndrome do pânico. Parece que o pânico está tomando conta das pessoas. Nós já não podemos mais sair de casa porque a gente já sai preocupado, tenso, com alguma coisa que possa nos acontecer. E ela foi desfilando tantas amarguras que às vezes nós nos defrontamos diante da vida, e eu fui devagarzinho fazendo algumas elucubrações mentais para que eu pudesse pelo menos amenizar aquela preocupação tão grande que certamente estava destruindo o psiquismo daquela mulher. No final, quando ela terminou, disse assim: olha, sabe qual é o grande problema do mundo? É que ainda as pessoas não entenderam o maior mandamento da lei, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. O dia que as criaturas entenderem que o amor é a tônica da nossa libertação, certamente estaremos livres de todas essas mazelas que você acaba de desfilar para mim agora, nesse exato momento. Quando nós falamos em amor, essa proposta do Cristo é realmente o único elemento que nos liberta de qualquer problemática existente no mundo. E quando Jesus nos chama a atenção, Ele pede que nós amemos a Deus acima de tudo. Acima de tudo. Mas o próximo, como nós nos amamos? E aí é que mora realmente a grande problemática humana. As pessoas não se amam. As pessoas verdadeiramente não se amam. A autoestima, por exemplo, é uma demonstração fidedigna de amor por si mesmo. E são poucas as pessoas que têm autoestima. Autoestima significa valorização de si mesmo, compreensão de si mesmo. Então, são poucas pessoas que têm uma verdadeira autoestima. A começar que existe a falsa autoestima. Qual seria a falsa autoestima? É aquela pessoa que se prende nas coisas fugazes e às vezes se valoriza pelas coisas que são transitórias, como por exemplo a intelectualidade. Tem pessoas que se acham as donas da verdade porque são dotadas de uma certa intelectualidade e às vezes de uma certa cultura, até melhor dizendo, uma cultura mais dilatada. E acham que são donos da verdade. E por isso se enche, né? Tem aquele ego exacerbado pelo nível cultural. Mas às vezes ele mal caminha um pouco na vida e tem lá algumas intempéries que levam essa criatura a perder essa cultura, perder o raciocínio, perder a intelectualidade. E lá se foi a autoestima. Poder. Quantas pessoas que chegam no lugar como se tivesse assim um pavão, né? Abre ali as penas, né? E acha que é dono do espaço, porque tem um poder na mão. Mas o poder é muito fugaz. O poder, ele é rápido. Dificilmente uma pessoa deve ter um poder muito tempo na vida. E quando passa o poder, a criatura
cai por terra, a autoestima vai embora, se sente nivelado com os outros, não se sente ali dono de si mesmo, nem se supervalorizando. O poder foi embora. Um outro elemento fugaz que leva a uma alta estima que não é real, que é abstrata, é a posse. Quantas pessoas se enchem porque tem posse material, quando a gente sabe também que num estalo de dedo a posse pode ir embora e a pessoa ficar totalmente pobre. E essas criaturas que têm autoestima elevada, embasada em valores fugazes, ela está correndo um alto risco. Um risco muito sério da autoestima ir embora. E a criatura se sentir a mais infeliz das criaturas. E hoje nós conversamos com as pessoas, é difícil ter uma pessoa que tem autoestima, que gosta de si mesma, que se valoriza, que se enche, vamos dizer, de uma felicidade plena. É muito difícil a gente encontrar uma pessoa assim. E quando encontramos, nós já podemos verificar que ela parte para o lado da autoestima essencial, verdadeira, que começa pela valorização do eu. Às vezes a gente não para pensar o quanto nós somos importantes. Eu não valho nada. Eu não sou nada. Nesse mundo de gente, o que eu faço? Eu sou mais um. E a criatura se coloca lá embaixo, como se ela não fosse importante. E eu entendo que nós todos somos muito importantes. Extremamente importantes. Não que sejamos mais importantes do que os outros, mas nós somos importantes. A começar que cada um tem um papel na nossa comunidade. Cada um tem um valor. Cada um realiza alguma coisa que, via de regra, não pode ser realizada pelos outros. Sob o ponto de vista doutrinário, imaginemos, nós não começamos a vida no berço, ali no ato do nascer, um termo meio não muito aceito, mas da aparição. Nós fomos colocados no mundo e não foi ali. Nós temos milênios. E do momento que nós não nos valorizamos, nós jogamos fora tudo aquilo que nós construímos numa trajetória espiritual que é milenar. Quantos milênios nós já existimos? O quanto Deus já investiu em nós? O quanto nós já transitamos aqui pela terra? O quanto nós já sofremos? O quanto nós já aprendemos? O quanto nós já essencializamos coisas fantásticas? No caso, o amor, que nós já amamos um pouco também. E de repente, nós não entendemos que nós somos esses espíritos de uma bagagem indizível e que nos colocamos, eu não valho nada. Eu uso muito um termo que eu gosto porque eu acho que retrata bem a nossa condição espiritual, a nossa infantilidade espiritual. Eu acho que nós somos espíritos infantis. Ser infantil não significa não ter valor. Eu lembro dos meus filhos, pequenos ainda, olhava para eles pensando assim, quem sabe um dia vai virar alguém. Hoje eu posso dizer que eles já são pessoas dignas, que já se justificam por si mesmas. Foram crianças, foram infantis, já não são mais crianças. Não significa que a criança não tenha valor, ela tem valor. Às vezes um valor em potencial, que uma vez trabalhado pode traduzir em grandes feitos. Espiritualmente é a mesma coisa que acontece conosco. Nós trazemos dentro de nós uma potencialidade. Nós podemos fazer tudo o que Jesus fez, e mais ainda. O Cristo colocou, vós sois deuses. E de repente nós olhamos para lá, eu não valho nada, eu não significo nada, eu sou um João Ninguém, como se fala, né? João Ninguém, como? Nós somos muito importantes. Se não somos tão importantes para os outros, somos importantes para nós. E na hora de contarmos com alguém para resolver a nossa problemática, nós temos que contar conosco mesmos. Então, como é importante a valorização do eu.
Aí a pessoa pode, a partir daí, já se colocar na condição de um ser humano. Porque, na verdade, nós somos pessoas que temos que entender que na condição de um ser humano, nós temos as nossas limitações. Nós temos algumas falhas, nós temos algumas dificuldades. E por isso nós temos que entender que também não somos perfeitos. Nem devemos nos colocar na condição de um egocêntrico. Eu sou o centro do universo. Ou eu sou o centro do ambiente. Ou eu sou o centro da comunidade. Não. Mesmo porque não somos. Nós somos apenas uma faceta daquela comunidade. Somos humanos. Temos bondade. Nós temos crenças. Nós temos fé. Portanto, nós somos criaturas importantes. Às vezes a pessoa diz, mas eu sou muito maldoso ainda. Quem que não pratica maldade? Todos nós praticamos, embora não sejamos criaturas más. O que é diferente? Maldade nós praticamos sempre, mas nem sempre somos maldosos. Mesmo porque às vezes nós teríamos sensibilidade sem nos apercebermos que é uma maldade. E nem sempre somos maldosos a ponto de querermos isso. Erramos, muitas vezes. Lógico que erramos. Por isso nós devemos nos aceitar exatamente como nós somos. Infeliz daquela criatura que não se aceita. A autoestima começa pela aceitação de si mesmo. Como é importante nós nos aceitarmos, como nós somos. Tem pessoas que dizem, eu não me aceito porque eu sou muito perfeccionista. Que bom que você é perfeccionista. Pelo menos você é uma pessoa que faz a coisa acontecer e da melhor maneira possível. Aí você, eu não gosto de mim porque sempre as pessoas me fazem de trouxa, me fazem de bobo. Sim, mas porque você é uma pessoa boa. Você procura sempre estar atendendo as criaturas. E às vezes até é passado como bobo. Então você veja que não é fácil nós apenas termos o valor. Tem lado negativo também. Mas é muito importante que nós nos aceitemos como nós somos. Nós temos ainda emoções às vezes funestas, e nós não somos donos da emoção. Não. A emoção ela chega e às vezes toma conta de nós. Nós somos donos dos nossos comportamentos, mas da emoção não. Às vezes a gente fica com raiva. E quem que não tem raiva? Nós todos temos. Temos raivas. E devemos até dizer, não, eu estou com raiva. Mas logo em seguida vamos trabalhar o nosso comportamento em cima dessa raiva. Porque ela existe. E se nós, eu não posso ter raiva. Não, de jeito nenhum, eu não posso ter raiva. No final vai segurando tanto que acaba tendo ódio, que é muito pior. Todo mundo tem raiva. Só que depois vai trabalhar a raiva e deixando para lá, contemporizando. É muito importante nós trabalharmos os nossos comportamentos. Quantas vezes nós não temos tristeza? Tristeza toma conta. E às vezes nem sabe por quê. Estou tão triste hoje e nem sabe. Mas eu não posso ser triste de jeito nenhum, não posso ter tristeza, eu tenho que ser sempre alegre. Lógico, vamos procurar vencer aquela tristeza, buscando alguma coisa, mudando nosso comportamento, para que aquilo não seja eternizado dentro de nós. Vamos buscar sorrir, conversar com uma pessoa amiga, às vezes fazer uma anedotazinha, brincar com alguém, descontrair, para que aquela tristeza vá embora. É o comportamento que a gente tem que estar sempre melhorando dentro de nós. Porque senão a gente vai ficar nós vamos ficar decepcionados conosco mesmo por termos ainda alguns sentimentos infelizes. E temos, aliás, temos muitos sentimentos infelizes, temos muitas emoções infelizes que devem ser trabalhadas na trajetória do tempo. Por exemplo, a terapia é um grande elemento para trabalharmos essas emoções. Não que o terapeuta vai chegar e vai nos mudar. Não, vou moldar você. Daqui para frente você vai ser assim, do jeito que eu quero. Não é assim. Muitas das vezes a terapia nos oferta ferramentas, recursos para que a gente possa trabalhar na nossa vida essas emoções, melhorando os nossos comportamentos. Se um dia eu der um martelo para um de vocês, vocês vão levar o martelo para casa. Se tiver que pregar um quadro na parede,
Você pode estar certo que o martelo vai ser útil. Duro é pregar o prego com o dedo. Não vai conseguir. Mas se tiver um martelo, já vai ficar fácil. Levar um cortadorzinho de grama. Cortar grama com faca é muito difícil, mas se levar um cortador já fica fácil. E são instrumentos que nós vamos ganhando, vamos guardando e vamos utilizando no momento aprazado. Então a terapia funciona mais ou menos assim. Nós vamos discutindo com o nosso terapeuta, ele vai passando para nós alguns subsídios, vai nos levando a reflexionar, a analisar uma situação. De repente nós depreendemos ali uma atitude que devemos tomar, modificamos alguns comportamentos e a nossa vida melhora. Então a terapia é muito importante para nós. É pena que às vezes nem sempre tenhamos condição para fazermos uma terapia. Mas hoje, no meu ponto de vista, o maior terapeuta que existe chama-se Jesus, o Cristo de Deus. Ele tem milhões de ferramentas para nós trabalharmos os nossos comportamentos. Muitos instrumentos. Basta que nós estudemos o Evangelho do Cristo, a ponto de ele colocar: eu sou a verdade, e ela vos libertará. Como é importante nós conhecermos o Evangelho do Cristo e tentarmos colocá-lo em nossa vida. Ah, mas é muito difícil viver o Evangelho de Jesus. Sim, lógico que é difícil, mas não é impossível. Vamos começar devagarzinho. As nossas transformações não acontecem do dia para a noite. É necessário muito trabalho, muita dedicação, às vezes até sofrimento. Dedicação quase que exclusiva no sentido da nossa transformação. Porque a única razão da nossa estada na Terra é a nossa melhoria interior. É a melhoria do nosso intelecto e do nosso sentimento. E o Cristo é pródigo em recursos, em instrumentos, para que possamos utilizá-los a nosso benefício, para nos transformarmos interiormente. O Evangelho do Cristo talvez seja o livro menos lido no mundo, quando na verdade deveria ser o livro mais lido no mundo. Às vezes sem crítica direta, mas muitas das pessoas vivem na Bíblia, estudam a Bíblia de ponta a ponta, mas ficam no Velho Testamento. Tem o seu lado importante, lógico que tem, mas deixa de estudar o Evangelho do Cristo, o Novo Testamento, onde tem as fontes mais cristalinas, para podermos resolver a nossa problemática de relação conosco e com as criaturas. Então, como é importante nós termos uma autoestima elevada. Eu me acho importante. Não sou importante, mais importante, nem quero me colocar, mais importante do que os outros. Mas eu sou importante. Nós todos somos importantes. Basta analisarmos as nossas qualidades. A nossa trajetória de vida, quantos obstáculos nós já vencemos? Quantas ciladas nós já superamos? Quantas intempéries nós suplantamos? Quantas dificuldades nós tivemos que enfrentar para podermos adquirir um pouco mais de bagagem intelectiva? E de repente, tudo isso é jogado fora. Quando na verdade a base da nossa importância é o aprendizado. É aquilo que nós já conseguimos depreender, o que nós já essencializamos dentro da nossa alma. Como é importante nós gostarmos de nós, estarmos bem conosco. Daí vem a alegria, vem a felicidade. Às vezes a pessoa procura a felicidade nas coisas também exteriores. A gente sabe que tudo passa, até as coisas boas também passam. Ah, eu já não sou mais feliz, porque aquela coisa que para mim era a razão da minha felicidade foi embora. Olha, a felicidade tem que estar dentro de nós, na medida que nós entendemos que nós somos importantes, que nós já somos espíritos com a alta bagagem na trajetória do espírito, lógico, longe ainda de sermos um avatar, uma criatura, vamos dizer assim, super espiritualizada, mas nós já temos valor. E nós devemos nos amar, nos valorizar, nos superestimar. Agora, quando a pessoa não gosta de si, vai gostar de quem? Vai gostar de quem? Por isso é que o Cristo, como um grande pedagogo, e psicólogo, terapeuta e tudo, disse assim: amai o vosso próximo como a vós mesmos. Agora, se nós não nos amamos, vamos amar quem? Se nós não conseguimos nos valorizar,
Porque a essência do amor é a compreensão e a valorização. Se eu me compreender e me valorizar, eu me amo. Se eu não me compreender e não me valorizar, eu não me amo. Vou compreender minhas dificuldades, vou trabalhá-las. Vou compreender já aquilo que eu adquiri, vou valorizar. Então eu tenho que me compreender nas minhas falhas e nos meus sucessos. E valorizar tudo isso. Não ficar apenas denegrindo a nossa imagem por uma atitude infeliz, isolada até mesmo. Daí então nós temos que trabalhar essas outras coisas que eu já mencionei aqui. Procurar vencer, por exemplo, a insegurança. Como é importante a pessoa ser segura de si. Ah, mas eu sou tão inseguro. Por quê? Nós temos condição de vencer os obstáculos. Basta que nós nos dediquemos com apreço. Vamos vencer. Vamos enfrentar. Quando um cachorro corre em cima da gente, a gente corre em cima dele, o que geralmente acontece? Ele corre para trás. Mas se o cachorro correr em cima de nós, nós corremos na frente dele, o que acontece? Ele vem e morde a gente por trás. Mais ou menos assim são os problemas da nossa vida. Nós temos que enfrentar os problemas, não é correr deles. E quem é firme, enfrenta. Sabe que vai ter dificuldade, mas vai superar. Enfrenta hoje, enfrenta amanhã, cai aqui, levanta lá. Fica ralado, dá um jeito de fazer um curativo e continua na luta. Nós não podemos ser inseguros. Ah, eu sou tão inseguro. Talvez fruto de uma criação, quando os pais, muitas das vezes, são críticos, criticam muito. Ah, você não vale nada. Nunca você vai virar nada. Aliás, o que eu posso esperar de você? E cria na cabeça da criatura essa insegurança. E a pessoa se sente insegura exatamente porque aprendeu a ouvir a palavra daqueles que são superiores, entre aspas, os pais, os adultos, e que denegriam a imagem da criatura, e ela se sentiu lá vamos dizer assim, no mais baixo escalão. E nós temos que ser seguros de nós mesmos, sabendo que nós podemos fazer muitas coisas, que a fé humana é a fé em nós. Nós podemos muita coisa. Basta que nós lutemos e nos justifiquemos. Quantas pessoas saem lá vamos dizer assim, numa miséria, em todo sentido, e conseguem atingir o apogeu? Porque ela foi determinada. A importância de sermos determinados. Ah, mas eu não consigo vencer isso. Consegue. Basta a gente começar a vencer os pequenos obstáculos e acreditar em nós e batalhar por isso. Vencer a comodidade, que às vezes é confundida com insegurança. Tem pessoas que são muito cômodas, são ociosas, são alienadas. Pessoas que não querem vencer ou não querem lutar. A gente tem que lutar. O Cristo não teve que vencer o mundo de que jeito? Crucificado na cruz. Foi fácil? Lógico que não. Foi terrível para ele, mas ele disse, eu venci o mundo. De que jeito? Crucificado na cruz. Então nós não temos que ter medo, nós temos que lutar. E o medo é o antídoto da felicidade. A pessoa que tem medo, ela é infeliz. E nós temos que vencer o medo. E para vencer o medo, precisa batalhar. Se tem medo de entrar no elevador, tem que entrar 200 vezes para vencer. Se tem medo de cachorro, tem que começar a lidar com o cachorro. E assim por diante, nós temos que procurar fazer alguma coisa para vencer o medo. Senão vai ficar sempre alimentando aquele medo e não vai sair daquele pedestal. E vai ser uma pessoa infeliz, porque vai ter medo de viajar, vai ter medo de comer, tem medo de uma série de outras coisas, até de passear tem medo, que é uma coisa maravilhosa. Então precisa buscar a segurança, vencer a culpa, outro desastre. Tem pessoa que tem um sentimento de culpa, ah, meu Deus, eu me sinto culpada. Outro dia uma menina me procurou. Ela terminou o namoro, tem 9 anos com um rapaz. Até hoje ela se sente culpada por ter o namorado desistido dela. Até hoje. Um sentimento de culpa, mas falando assim do fundo da alma. Eu me sinto a mais infeliz das criaturas de ter propiciado uma condição que o meu namorado terminou comigo. Tem 9 anos que ela está cultivando esse sentimento de culpa. Meu Deus, já dá para arrumar mais ou menos 9 mil namorados, não daria? Em 9 anos? Lógico. Culpa. Nós somos criaturas ainda imperfeitas. O que se pode esperar de uma pessoa imperfeita? Erros. Errou, deixa para lá. Vamos buscar um acerto.
O próprio Cristo diz, quem lança a mão à charrua e olha para trás não é digno do reino dos céus. Nós temos que olhar para trás, o atrás já ficou, o passado já foi, é apenas uma experiência que nós arquivamos. Se eu disse para ela, você errou com esse namorado dessa forma, nos outros com os quais você vai se relacionar, não erre mais dessa forma. Mude o comportamento. Mude o comportamento. Porque se você continuar se comportando da mesma forma, possivelmente o outro, eles vão terminar com você. Mude o seu comportamento. Se entendeu que daquela forma não foi legal, entendi, então mude. Agora, sentimento de culpa, culpar-se é agredir-se. Culpar de quê? Nós já erramos muito. E erramos sempre. Feliz daquele que se morreu, eu já errei, mas aquilo não erro mais. Ótimo, já não erro mais. Que bom. Aliás, eu me amo. Eu gosto muito de mim por essa atitude, dizendo, aquilo eu não vou fazer mais. Até pode fazer, porque ninguém pode dizer que não faz. Nós somos ainda criaturas falíveis e falidos, como disse Emmanuel, mentor do Chico. Nós já somos falidos por tantas atitudes fraudulentas, erradas do passado. E falíveis. Podemos errar ainda hoje. Ah, não, eu não. Isso eu não erro mais. Erra sim. E erra feio. Portanto, nós não podemos alimentar esse sentimento de culpa. Ele é terrível. Ele arrebenta a pessoa no meio. Errou? Tudo bem. Procura não errar mais. Procura o acerto. Deixa para lá o erro. Não adianta, já foi. Não volta. Aprendeu? Sim. Então procura acertar daqui para frente. Agora, quando a gente fica alimentando aquele sentimento de culpa, aquilo vai minando as nossas forças. E vai acabando por desencadear, às vezes, processos depressivos. Às vezes a pessoa fica, vamos dizer, com a autoestima lá embaixo. E a pessoa com a autoestima lá embaixo, ela está fadada ao insucesso. Em todos os sentidos. Sob o ponto de vista material e espiritual. Então, sentimento de culpa? Não. Arrependimento, sim. Ou seja, procurei analisar, não foi legal, não vou fazer mais. Ótimo, mas agora ficar com sentimento de culpa? Seria até prudente nós termos sentimento de culpa se nós formos perfeitos. Se nós fôssemos perfeitos. Não, eu sou perfeito. Não podia ter errado. Assim, o perfeito não pode errar. Mas nós não somos perfeitos. Nós somos ainda criaturas passíveis de erros constantes. Temos condição de errar quase sempre. Agora, buscar errar menos e acertar mais. E não alimentar sentimento de culpa. Procurar vencer a ansiedade. A pessoa muito ansiosa, ela não gosta de si mesma. Ela transpira, ela seca a boca, ela tem o coração disparado, ela sente insegurança, ela não se sente bem no lugar que está, ela não consegue se projetar naquilo que está fazendo. Ela está vivendo um outro momento. Vivendo um momento futuro. E às vezes até se projeta com as suas ilusões. Tem ilusão de alguma coisa que virá no porvir. Ilusão de algumas coisas que possam acontecer. Eu acho que nós temos que viver o dia de hoje. A pessoa que vive o dia de hoje, ela não é ansiosa. A recomendação é do Cristo. Aliás, era um poeta, né? Não vos torneis ansiosos pelo dia de amanhã. Basta cada dia com o seu problema. Olhai as aves dos céus, que não trabalham nem ceifam, nem por isso morrem de fome. Olhai os lírios do campo, que nem Salomão, na sua pompa, vestiu com tanta beleza. Se Deus dá para a ave o que comer, e para os lírios como se vestir, que dirá para vós, que sois filhos diretos de Deus? Olha que poeta, não é? O Cristo nos chamando a atenção para vivermos o dia de hoje, porque tem muita gente preocupada com o dia de amanhã. Preocupadíssima com o dia de amanhã. Ah, mas como é que vai ser o dia de amanhã? Ué, como vai ser? Ah, mas se eu... Olha, esse se deixa para depois, está no condicional. Que garantia nós temos do dia de amanhã? Nenhuma garantia. Hoje nós podemos desencarnar. E o amanhã pertence a Deus. É uma lei que rege a nossa vida e a qual nós não vamos nos furtar nunca. Nós estamos inseridos nessa lei. Ou seja, se fizermos bem hoje, sempre hoje, o amanhã será ótimo. Se tiver alguma dificuldade, também faz parte do nosso aprendizado, porque nós nunca vamos crescer espiritualmente só com coisas fáceis e coloridas a nosso favor. Não, também tem que ter as coisas difíceis. Por isso nós temos que ter um enfrentamento.
Sabemos enfrentar as dificuldades, conviver com as dificuldades. É fundamental nos tornarmos serenos, vivendo o dia de hoje. Se nós procurarmos atender somente o dia de hoje, o nosso fardo nunca é pesado. O nosso fardo vai além do ombro, porque a gente pega o hoje, o ontem, o amanhã e junta tudo. Aí fica difícil. A ansiedade toma conta do nosso psiquismo e mina as nossas forças. Então vamos procurar viver o dia de hoje. A pessoa que vive o dia de hoje geralmente é a pessoa mais calma, mais serena, mais confiante. É uma pessoa mais segura, mais firme, porque ela está posicionada diante de alguma coisa que ela pode fazer. Praticamente nós todos damos conta de fazer o que tem para fazer no dia de hoje. Praticamente todos nós temos condição de fazermos o que nós temos que fazer no dia de hoje. Então imagine o quanto nós seríamos felizes fazendo o que nós temos que fazer no dia de hoje. Entregar o dia de amanhã para Deus. E ontem, o passado já foi, não volta. Isso é uma questão de entender e mudar o comportamento mental. A partir daí se trabalhar para ter realmente esse comportamento. Deixar o dia de amanhã para depois. Não ficar vivendo o dia de amanhã, que é um desastre. No meu ponto de vista, é um desastre. Tem muitas pessoas que se projetam no amanhã e via de regra se projetam com insucesso. Ah, estou tão preocupado, o que será de mim? Quer dizer, a pessoa já vê no lado negativo. Não se preocupe com o dia de amanhã, pertence a Deus, será melhor. Sentimento de perfeição. Lógico, já mencionei isso, nós não somos perfeitos, nem devemos querer ser perfeitos de imediato. A perfeição é relativa. Todos os dias nós crescemos um pouco e vamos nos aperfeiçoando. Mas a perfeição absoluta pertence ao Pai, ao Criador. Portanto, é possível que tenhamos atitudes infelizes. Portanto, vamos vencer esse sentimento de perfeição. Tem muitas pessoas que são muito perfeccionistas mesmo. Gostam de tudo arrumadinho. E quando alguma coisa muda de lugar, mas não pode tirar isso daqui. E sofre, e sofre. Tem muita gente que sofre porque gosta de tudo arrumadinho. Em todo sentido. Esse perfeccionismo, nós precisamos começar a nos trabalhar. Mesmo porque nada é perfeito aqui na nossa vida de relação, mesmo porque retrata a nossa inferioridade. Então alguma coisa vai fugir do nosso programa. E se nós fizermos um programa mesmo, 80% não vai dar certo, só 20%. Então se nós buscarmos a perfeição do 100%, nós vamos sofrer 80%. E se nós deixarmos a coisa fluir naturalmente, talvez a gente não sofra tanto. Até vamos nos alegrar com os 20% que vão acontecer. Quantas coisas que a gente pensa em fazer de manhã, chega de noite, ah, meu Deus, agora que eu lembrei, não fiz. Ou às vezes até podia fazer, mas esqueceu, ou alguma coisa impossibilitou. Não fez. O perfeccionismo é um desastre. A pessoa que é perfeccionista é um desastre. Devemos nos esmerar para buscar o melhor, fazer o melhor, mas sem essa ideia do perfeccionismo, de querer tudo certinho. Querer tudo certinho é complicado, é muito complicado na vida da pessoa. E a pessoa acaba por não se aceitar, acaba por ficar triste consigo mesmo, porque ela vai ver que está sempre errando, sempre falhando. E erra mesmo, e fale, e por isso não se aceita, e a autoestima vai lá embaixo. Julgamentos. Essa é uma outra coisa que a gente precisa procurar evitar. Julgamento. A gente tem uma mania de julgar os outros. E julga e amanhã vai fazer exatamente o que os outros estão fazendo. Quantas vezes já vi pessoa fazer crítica assim, violenta para uma atitude do outro? Às vezes um amigo, nossa, você viu o que o fulano fez? É, eu vi. Pois então, né? Pois então, né? Só que passam uns dias, essa pessoa está fazendo exatamente o que o amigo fez. Isso eu estou cansado de ver. É a pessoa criticar e fazer exatamente o que ela está criticando. Julgamento. Nós temos uma facilidade para julgar os outros. Por exemplo, tem uma coisa que nós estamos tendo muita dificuldade de trabalhar com as criaturas em relação ao homossexualismo. Hoje está muito em voga o homossexualismo. Quantos pais que sofrem amargamente por ter um filho homossexual? Mas sofrem muito. Ah, você acha? Não aceito de jeito nenhum. Ah, você não aceita? Eu não.
Meu filho é homossexual, minha filha é homossexual, de jeito nenhum. E sofre, e sofre. O homossexualismo é uma falha que a criatura traz nessa área. É uma mudança do desvio padrão. É uma falha. Na área da sexualidade, ela vem com um comportamento díspar da normalidade. Mas nós vamos crucificar nosso filho porque ele é homossexual? Jamais. Jamais. Aliás, tem pessoas homossexuais que não têm uma dignidade de beijar os pés. São pessoas maravilhosas. Homossexuais. São pessoas dignas, que nós não temos a dignidade de beijar os pés. E nós apontamos o dedo em riste. Homossexual, você acha, mas nem morto, não aceito nunca. E vai sofrer. Outro dia uma senhora foi no meu consultório falando do filho. O filho é meu cliente há muito tempo. E ela, quando soube, quase morreu. E ela foi lá falar comigo. E eu falei assim, ó, só dá o filho para mim, tá resolvido. Dá o filho, eu quero ter seu filho, como filho. Porque eu só ouço falar bem desse moço. Ele é maravilhoso. Só ouço falar bem dele. Não só ouço, como eu sei que ele é uma pessoa especial. E a mãe não, crucificando o filho. Você acha, nossa, para mim aquele meu filho morreu. Mas como morreu? Porque ele tem essa atitude? É uma atitude apenas na área sexual. Mas a evolução espiritual não depende só dessa faceta. Então ele tem facilidade para criticar e às vezes não aceitar alguns comportamentos. Quando a bem da verdade, os comportamentos das pessoas são, via de regra, diferentes dos nossos comportamentos. Então a capacidade da pessoa aceitar a outra como ela é muito importante. E a pessoa que aceita a outra, geralmente ela se aceita. Quando a pessoa não aceita a outra, geralmente ela é crítica com ela mesma. E quando a pessoa é crítica consigo mesma, ela é infeliz. Porque ela de começo ela não se aceita como ela é. E nós temos que nos aceitar como nós somos. E não somos grandes coisas ainda. Temos muitas falhas. Como eu disse, somos infantis. A criança é irreverente, é inconsequente. A criança pratica muitas atitudes ainda. Meu Deus, como é que ela está chorando por causa da chupeta? Mas chora por causa da chupeta. Derruba algum objeto de estimação. Meu Deus, é um objeto tão caro. A criança derruba. E assim, a criança tem atitude infantil. Espiritualmente, nós também temos atitudes infelizes. Por que não vamos julgar os outros? Então, vencer essa capacidade mordaz que cada um tem dentro de si, do julgamento. Vamos procurar mudar nosso comportamento. Vamos passar a aceitar mais as pessoas sem críticas, sem julgamentos prévios. Porque amanhã, como se diz na gíria, vamos morder a língua. Nós vamos apontar o defeito da pessoa e amanhã nós estamos fazendo exatamente aquilo que a pessoa está fazendo. Para decepção nossa. Porque aí depois a gente cai do pedestal. Meu Deus, eu fiz exatamente o que não estava aceitando o outro. E é o que acontece. Eu já falei das ilusões. Vamos falar das defesas em relação à dor. Às vezes tem pessoas, Deus, nossa, não fala em dor comigo. A gente precisa aprender a enfrentar a dor. A dor faz parte da nossa evolução. Qual seja, dor física, dor moral, dor espiritual, nós precisamos aprender a enfrentar a dor. Não fugir dela. Às vezes a gente tem um mecanismo de defesa. E acaba mentindo para si mesmo, acaba arrumando alguns subterfúgios, acaba se enclausurando, criando uma carapaça para se esconder até da comunidade, para não ter que enfrentar a dor. E a dor é importante, nós só vamos aprender praticamente com a dor. Dificilmente a gente aprende estudando, depreendendo as informações construtivas. Quase sempre nós vamos aprender com a dor. Então nós precisaríamos até aprender a lidar com a dor. A dor faz parte da nossa vida. E quem enfrenta melhor a dor, ela sai por cima, ela supera rápido. Como a dor da morte. Quando fala em morte, nossa, nem fale comigo. Ué, por que não? Morte faz parte da nossa vida. A dor de uma separação, nossa, nem fale em separação, acho que eu caio aqui na frente de você. Ué, existe separação da família, separação dos filhos. Às vezes os filhos vão embora, às vezes o marido do caso tem que trabalhar fora, tem que separar temporariamente. Existem muitas perdas. É uma dor, e nós temos que aprender a enfrentar a dor. Ela faz parte da nossa evolução. E quem consegue enfrentar a dor de frente, ela sai muito melhor do que aquela que tenta camuflar, se esconder diante da dor. E quem consegue vencer uma dor, e uma segunda dor, uma terceira dor, se sente bem consigo mesma. Ou seja, consegui, enfrentei e superei. Ótimo, bom,
começa a gostar mais de mim, acreditar mais em mim, ter fé mais em mim, me valorizar mais. Agora a pessoa quando está sempre na esquiva, evadindo-se das dificuldades, ela nunca vai se sentir encorajada e até mesmo valorizando-se, amando-se. Ela não vai se sentir com autoestima elevada. No final vamos falar dos ressentimentos. Como é importante a gente aprender a não ser ressentido. O que é ressentimento? Eu diria que é uma bondade mentirosa. A pessoa que tem ressentimento, geralmente porque ela faz alguma coisa e depois cobra. Aí eu fiz com fulano, veja o que ele fez comigo. Estou muito magoado com fulano. Ah, você fez? Ah, eu fiz, pois então eu fiz. Mas você fez já esperando troca, né? Devolução. Quer dizer, uma falsa bondade, porque quem é bom faz e não espera nada. Eu fiz. Ele não fez para mim, problema dele. Eu fiz. E por isso estou feliz comigo, porque eu fiz. Agora, o fulano não fez para mim, problema dele. Agora, tem pessoa que guarda ressentimento, mas guarda de pequenas coisas. E fica, e sofre, né? Tem até um versinho que fala assim, quem guarda ressentimentos, muito embora se disfarce, termina achando em si mesmo um jeito de envenenar-se, né? Então, a pessoa que guarda ressentimento está sempre envenenado, né? A pessoa está sempre doente, sofrendo. Ah, eu estou tão magoado, eu estou tão ressentido, eu estou sofrendo porque o fulano fez comigo. Ó, deixa para lá, caminha para frente, supera, perdoa, tolera, dá uma volta por cima e se encha de alegria porque você conseguiu entender o outro. É o amor por nós. O amor por nós também faz parte do amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Mas o outro amor é o amor pelo próximo. Como é importante nós amarmos o próximo. Como é importante nós amarmos o próximo. Nós já estamos nos amando, né? Nossa, que bom, né? Eu quero sair daqui hoje na certeza de que vocês vão amar um pouco mais do que vocês se amam. Eu acho que isso é fundamental. Nós nos amarmos. Eu acho isso fantástico. E aí nós vamos amar o nosso próximo, né? O que seria o amor do nosso próximo? Seria a compreensão e a valorização, como eu já disse. Vamos procurar compreender e valorizar o nosso próximo. Por que nós compreendemos o nosso próximo e valorizar o nosso próximo? Nós estamos amando o nosso próximo. É uma capacidade que cada um tem que desenvolver. Capacidade de compreender e valorizar. Hoje foi uma moça que disse assim para mim, lá no consultório. Ela disse assim, doutor, eu não consigo aceitar meus colegas de trabalho. Tem uma inveja de mim, doutor. Olha, uma chegou até a falar que eu sou falsa. Eu fico pensando, aí eu disse para ela, mas deixa isso para lá, não liga não. Inveja faz mal para quem tem. Inveja faz mal para quem tem. Nem dê bola para isso, porque se você, ela tem inveja de mim, veja, ela tem inveja, olha, eu morro de ódio dela porque ela tem inveja de mim. Já começou a complicar. Aí baixa o nível, fica nivelado. E o poder mental é uma coisa complicada. Porque quando a gente melhora a vibração, a gente vive em faixas vibratórias. Avião a jato não tromba com teco-teco. Avião a jato está 10 mil pés, teco-teco está 1000 pés. Então, se alguém está num sentimento infeliz, quer dizer, numa vibração baixa, nós não temos que preocupar com essa criatura. Vamos melhorar a nossa vibração. Vamos orar por ela. Vamos falar bem dela. Vamos presenteá-la. Vamos ajudá-la quando ela precisar de nós. Olha, nós elevamos nossa vibração. A inveja dela, fez mal para ela, para nós não. Então, nós não temos que nos preocupar com essas pessoas, que são ainda infelizes. Pelo contrário, disse o Cristo, amai o inimigo, fazei o bem pelos que vos odeiam e vos perseguem, orai pelos que vos caluniam, e bendizei os que vos maldizem. Olha o que o Cristo colocou. Com isso, nossa vibração, avião a jato. Ninguém nos atinge mais. Mas a gente vê ódio, fazer o mal para aquele que nos fez mal, criticar aquele que nos critica, maldizer os que nos maldizem, e não orar por aqueles que nos caluniam. Você imagina, me caluniou, se eu ainda vou orar por ele, mas nem pense, eu quero que ele vá para o inferno mesmo. Quer dizer, onde está a nossa vibração? Desceu, e aí é que mora o perigo.
Porque quando a gente nivela com a criatura, o poder mental prevalece. Quem tem mais poder mental vai vencer. E um poder mental negativo pode nos arrebentar. Então, a resposta para isso é do Cristo. Vigiai e orai, para não cair, diz, em tentação. Olha, vigiai, pensai alto, falai muito bem das criaturas, fazei o bem. Ótimo, a vibração foi lá em cima, não tem nenhum problema. Ainda ora e pede ajuda quando a coisa está meio difícil. Então nós nos elevamos. É o amor ao próximo. Uma das pessoas que mais me marcou na vida, em termos de amor ao próximo, foi Maria de Magdala. Maria de Magdala foi uma pessoa ímpar, bonita, jovem, prostituta de luxo, obsediada, e de repente, insatisfeita com a situação, resolve procurar Jesus. Procurar Jesus. Aquela vida não era a vida que ela queria. Tinha dinheiro, tinha fama, porque ela era muito famosa, como uma mulher muito buscada, desejada por toda Roma. Os senhores de Roma frequentavam a sua casa. Bastava estar lá dentro, aqueles homens estariam nos seus pés. Tinha tudo. Ela não estava satisfeita com nada. A sua autoestima estava lá embaixo. Lá embaixo. Ela não estava feliz com ela. E tinha tudo, em termos materiais. Tinha tudo. Largou tudo e foi buscar Jesus. E quando ela busca Jesus, ela disse, bom, ele não vai nem olhar para mim, nem me receber. Porque eu sou uma mulher, ele sabe, ele é um profeta, sabe que eu tenho uma atitude infeliz, sou mulher de má vida, entre aspas, como era chamada naquela época. Então Jesus não vai nem me receber. E quando ela chega perto do Cristo e fala exatamente que não era digna de estar na sua presença, o que é que Jesus diz para ela? Maria, o lírio, embora inebria a natureza com a sua flor e o seu perfume, está com as raízes no charco. Ou seja, para ele, Maria era um lírio, inebria na natureza com a sua flor e o seu perfume, embora tivesse as suas raízes no charco. O que precisava acontecer com Maria? Arrancar-se do charco para ser o lírio que ela sempre foi. E o que ela fez? A partir daquele dia, ela começou a seguir Jesus. Mulher, discriminada pela sociedade, pelos homens, começou a seguir Jesus. E nunca mais deixou de seguir Jesus. Foi até no Calvário. Ela estava lá junto com a Maria Marcos, ela é Maria de Magdala, Maria mãe de Jesus, com João, à frente do Cristo, assistindo tudo. E não abaixou a cabeça, porque esteve sempre olhando para Jesus. Se não bastasse, lavou os pés do Cristo com as suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não mediu esforço para estar com Jesus, lhe propiciando todas as condições. E quando Jesus foi embora, o que ela fez? Chamou Pedro e disse assim, Pedro, eu vou ficar com vocês. Eu vou continuar trabalhando com vocês. O Pedro disse, não, Maria, não seria uma boa. Volta para Magdala, a sua terra. Comece a trabalhar com os pobres de lá. Uma vez que nós não temos condição de ir para lá, vá você. Vá atender os seus pobres. E ela, nenhum problema, foi para Magdala. Sabe o que é voltar na nossa terra? Ter que enfrentar o povo com todas as discriminações, porque ela continuava sendo aquela mulher de má vida na sua sociedade, agora longe da sua casa, vivendo na comunidade. Enfrentou e começou a atender as pessoas pobres. Atendia todos os andarilhos, os mendigos daquela cidade. Porque naquela época a pobreza era imensa. Se hoje nós achamos que em Rio Preto tem muita pobreza, se vocês multipliquem, talvez por 100, talvez por 1000, era a pobreza que existia naquela época. Existia duas classes, a classe rica e a classe pobre. Não existia classe média. Era pobre, mas pobre miserável. E Maria de Magdala começou a atender aquelas pessoas. Até que um dia, um grupo de leprosos chegaram na outra casa. E a Ruth, que era até então, era sua empregada, mas depois passou a ser sua amiga, ela disse, Maria, não podemos atender esse grupo, são leprosos, Maria. Eu disse, mas como? Eles, se Jesus estivesse aqui, eu tenho certeza que ele estaria no meio dos leprosos. Então eu vou atender. E aí Ruth entendeu Maria e acabou fazendo atendimento àquelas criaturas. E quando aquele grupo disse, Maria, nós vamos para Jerusalém, buscar Jesus para nos curar.
Eu disse, mas Jesus já foi embora para o mundo espiritual. Mas como é que nós vamos ficar agora? Nós viemos de longe, estamos passando por aqui, em direção a Jerusalém, para nos curarmos, e agora? Sim, talvez os seus discípulos possam curá-lo, então nós vamos para lá. Aí então ela pensou, bom, mas esses homens chegando lá, sozinhos, será que os discípulos vão atendê-los? Eu vou junto. Maria foi com um grupo de leprosos para Jerusalém. Chegando lá, procura a casa do caminho. Quem recebeu Maria? Tiago. E ela disse assim, Tiago, eu trouxe um grupo de leprosos para vocês atenderem. Maria, nem pense aqui, nós não podemos atendê-los. Mas como, Tiago? A casa do caminho não vai atendê-los? Não, Maria, nós não podemos atendê-los. Ela pensou, meu Deus, é discípulo de Jesus e não vai atendê-los? Sim, Maria, nós não vamos atendê-los. Aí ela falou com Pedro, Pedro, e agora, o que eu faço? Bom, Maria, aqui em Jerusalém tem o Vale dos Leprosos. Quem sabe você pode levá-los para lá e cuidar deles lá. Cuide deles lá no Vale dos Leprosos. Maria, o que ela fez? Foi com todos os leprosos para o Vale dos Leprosos em Jerusalém. E nunca mais saiu de lá. Só saiu quando no final da sua vida ela estava com lepra. E pediu a um amigo que a levasse para morrer nos braços da mãe de Jesus. E foi para Éfeso e acabou desencarnando nas mãos da mãe de Jesus. E quem a recebeu no plano espiritual? Tão logo ela fechou os olhos da carne e abriu os olhos da alma, Jesus estava do outro lado esperando por ela. Então eu fico pensando, existe uma pessoa que teve mais amor ao próximo que Maria de Magdala? Eu acredito que não. Do momento que ela entendeu Jesus, ela abriu mão de tudo que ela tinha de bom, entre aspas, no aspecto da materialidade, e foi trabalhar pelos leprosos, sabendo que seria leprosa no porvir, mas certamente libertou-se de vez, a sua autoestima elevada por ter servido Jesus. E agora, amor a nós, amor ao próximo, o que sobrou? Amor a Deus. O amor a Deus. O que é que nós temos feito para retratar o nosso amor a Deus? Nós falamos muito de amor a Deus. Ah, eu amo Deus. Mas o que é que nós temos feito para retratar o nosso amor a Deus? Nós temos tantas coisas propiciadas pelo Criador. Seria impossível querermos declinar tudo aquilo que Deus colocou a nosso favor. Qual o momento que de sã consciência nós dissemos ao Pai, o que é que o Senhor quer de mim? Para eu lhe provar que eu verdadeiramente o amo. Pois, quando isso acontecer, eu tenho certeza que nós estaremos justificando a nossa estada na terra. Amando verdadeiramente a nós, amando o nosso próximo e amando a Deus. Trabalhando pela sua causa. Porque Deus constrói o orbe, constrói a nossa comunidade, constrói tudo em cima de nós. E nós somos peças fundamentais, instrumentos fantásticos na mão de Deus. Por isso, nós precisamos melhorar muito as nossas atitudes. E, por consequência, melhorar a nossa autoestima. Muita paz.